Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal que tem como objetivo, ajudar testemunhas de Jeová, ex-testemunhas de Jeová, estudantes da Bíblia e pessoas de todas as religiões em sua caminhada espiritual, em descobrir-se, em abrir a sua consciência. Meu nome é Clodoaldo Feitosa e, como vocês sabem, eu sou ex-testemunha de Jeová, também sou ex-católico, e tenho andado em muitas religiões, lido muito a respeito de todas as religiões, inclusive outros livros sagrados, de outras religiões, enfim. Eu sou um pesquisador individual da espiritualidade, e eu abri esse canal com o objetivo de ajudar todos, a aprender, a estudar, e principalmente a aprender a pesquisar, de uma forma livre, independente, que você possa, você mesmo conseguir os seus próprios entendimentos, Eu não quero que você seja meu seguidor religioso, não estou aqui fazendo proselitismo, portanto eu não quero que você seja meu seguidor religioso. Eu gostaria que você fosse meu seguidor do canal. Inclusive, se você quiser, pode clicar aí e se inscrever no canal para que você possa ser avisado dos próximos vídeos. E além disso, você vai estar me ajudando, neste trabalho. Como eu sempre digo, no início dos meus vídeos, eu sou uma pessoa que respeito todas as religiões, respeito todas as crenças, tenho as minhas crenças pessoais, mas decidi respeitar todos e entender que todo mundo, toda religião, são escolas diferentes com o objetivo de levar o homem a Deus. Então, cada uma tem seus erros e seus acertos e, portanto, para mim, nem existe religião falsa e nem religião verdadeira. O que existe são escolas diferentes, escolas espirituais diferentes. E assim eu vou levando o meu caminho. Aqui eu estou para trazer ideias, Você pode analisar essas ideias e tirar suas próprias conclusões. Não estou aqui trazendo verdades absolutas, não sou a boca de Deus, muito menos o seu canal aqui na Terra. Portanto, você é totalmente livre para decidir naquilo que você acredita. E se você veio até este canal, seja mais uma vez bem-vindo e vamos conversar sobre diversos assuntos. Aqui é só uma conversa. Eu estou expondo os meus pontos de vista, e cada um de vocês pode tirar suas conclusões. Ok? Então é a isso que eu me proponho. O tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje é o seguinte: proíbe realmente a Bíblia as transfusões de sangue? E por que eu escolhi esse tema? Porque esse é um tema muito recorrente entre as testemunhas de Jeová e ex-testemunhas de Jeová. E também todo mundo conhece isso na mídia, Todo mundo já ouviu falar de algum caso, de testemunha de Jeová que não quer aceitar o sangue num tratamento de saúde e por isso está em torno de pronta para perder a sua vida, e todo mundo já ouviu essa história, Então, hoje eu queria conversar sobre esse assunto, Será que realmente a Bíblia proíbe a transfusão de sangue? É o que nós vamos estudar a partir de agora. A cada ano, milhares de pessoas, testemunhas de Jeová, por causa dessa crença, não aceitam transfusões de sangue como tratamento de saúde, mesmo que isso lhes custe a vida. E talvez você tenha conhecido um caso perto da sua cidade, perto da sua casa, de alguém que tenha feito essa escolha. No caso das testemunhas de Jeová adultas, é ela própria quem escolhe tomar essa decisão de não aceitar a transfusão de sangue, e registra isso em um cartão, em um documento que é até registrado em cartório para que outras pessoas possam representá-la, caso ela esteja em condições, que não esteja em condições de falar com a equipe médica. Já no caso das crianças, filhos de casais testemunhas de Jeová, o que acontece, a orientação é a mesma, Eles orientam, os líderes da organização orientam para que não aceitem transfusões de sangue em seus filhos. E aí o que as testemunhas de Jeová fazem? Elas recusam, o tempo todo perante a equipe médica para não permitir a transfusão de sangue. Só que no caso das crianças, a maioria das cortes de justiça no mundo inteiro já entenderam as cortes que o direito à vida da criança é superior, por assim dizer, ao direito de liberdade de crença dos pais. Aí normalmente, se você observar em quase todos os casos que são publicados,
a equipe médica é autorizada pela justiça a aplicar as transfusões de sangue. E para facilitar, né, a vida das testemunhas de Jeová, eu digo facilitar porque é assim que eles entendem. Para facilitar, a organização Watchtower, ou o corpo governante das testemunhas de Jeová, criou uma espécie de departamento médico que faz a ligação entre hospitais e médicos que aceitam tratar as testemunhas de Jeová sem uso do sangue. Essa instituição, né, que eles criaram é conhecida como COLI, Comissão de Ligação com Hospitais. Esses médicos aceitam então aplicar outros procedimentos, né, procedimentos alternativos à transfusão de sangue, que em muitos casos são bem sucedidos. As testemunhas de Jeová realmente conseguem se tratar com essas alternativas. Entretanto, né, há casos em que não é possível tratar a pessoa com um tratamento alternativo. Só a transfusão de sangue resolve. E aí o que acontece? A testemunha de Jeová, ou pais testemunhas de Jeová que estão com um filho doente, precisando de uma transfusão de sangue para continuar vivendo, estão diante de um grande dilema. Né? Que dilema é esse? Aceitar o sangue agora e salvar a sua vida, e logo em seguida, né, caso se recupere, ser desassociado da organização que ela acredita ser a única religião verdadeira, e onde vão ficar todos os seus parentes e amigos, e que também não vão poder falar com ela depois que ela for desassociada, ou então aceitar a orientação do corpo governante, recusar terminantemente a transfusão de sangue e perder a sua vida, né? Esperando que no futuro, novo mundo de Deus, possa então ter a chance de ser ressuscitado e viver para sempre. Então esse é o dilema que se encontra a testemunha de Jeová, que está nessa situação de precisar de transfusão de sangue. E aí o corpo governante afirma categoricamente que é a Bíblia que proíbe terminantemente as transfusões de sangue, e que qualquer um que aceita essa transfusão estará violando as leis de Deus e por isso não será digno do seu reino. Então essa é a crença, né? Como vocês podem ver, né, uma crença como essa gera muita polêmica, gera muito sofrimento para as pessoas envolvidas e também muitas dúvidas, né? As pessoas ficam em dúvidas quando veem uma situação dessa, né? Uma rejeição como essa de uma pessoa. Então nós podemos nos perguntar: será que realmente a Bíblia proíbe mesmo as transfusões de sangue? Ou será uma interpretação? Então é isso que nós vamos ver agora, né? Vamos analisar alguns argumentos que eu tenho aqui, e você é livre para continuar acreditando que isso é assim, né? Ou então abrir a sua consciência para um novo entendimento, né? Então você é livre para decidir, ok? Aqui eu vou passar apenas minhas interpretações do assunto, né? Como eu já disse em outros vídeos, eu sou o centro da minha religião, portanto eu me considero capaz de entender esse assunto e também de passar o que eu entendo. Agora você é livre para decidir, né, o que você acredita ou não. Para entender a base bíblica, né, utilizada pelo corpo governante das testemunhas de Jeová para proibir as transfusões de sangue, eu trago aqui comigo este livro, o livro Raciocínios à Base das Escrituras. Este livro ele é publicado pela organização de forma interna, ou seja, somente os membros lá, testemunhas de Jeová batizados e que estão lá registrados na organização, é que podem ter esse livro. Eu tenho esse porque eu fui testemunha de Jeová. Tem pessoas que dizem, né, que alguns já entraram em contato comigo e disseram assim: você nunca foi testemunha de Jeová. Mas eu fui sim, aqui está a prova, né? Eu tenho esse livro e outros livros eu tenho aqui da organização. Então, qual é a base, né, que eles utilizam para essa questão da transfusão de sangue, né? Nós vamos estudar isso agora. Então, eu vou ler aqui com você, né? Primeiramente, nós vamos ler aqui na Bíblia. Aliás, nós vamos ler aqui na página 341 do livro Raciocínios, a base das Escrituras, que é onde você vai encontrar a base que o corpo governante tem para dizer que a Bíblia proíbe as transfusões de sangue. Ok? Então, deixa eu achar aqui.
estou um pouco sem costume, né, de abrir esse livro, faz tempo que eu abri ele, mas é aqui, na página 341. Aqui, achei. Pronto, diz assim o livro. Ordena-se aos cristãos que se abstenham de sangue. Aí ele cita aqui o livro de Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29, que diz assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos, no caso o corpo governante, não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias, de persistirdes em abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos, e de sangue, e de coisas estranguladas, ou abatidas sem deixar escoar o sangue, e de fornicação. Se vos guardardes cuidadosamente dessas coisas, prosperareis. Boa saúde para vós. Então, essa é a primeira parte, né? É que eles dizem que os cristãos foram ordenados a se absterem de sangue. Sangue de quê? De animais, né? Não podiam comer coisas estranguladas. E também, mais à frente, o próprio livro fala que não é só sangue de animais, é qualquer sangue, né? Qualquer tipo de sangue. Então, tem outro texto que eles citam aqui, que é o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 3 e 4, que diz assim, ó, todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento. Contudo, como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne, com sua alma, seu sangue, não deveis comer. Certo? Então, essa é bem claro, né? O ensinamento, né? Que não pode comer sangue. Inclusive, a gente pode ler também diretamente na Bíblia, Levítico 17, que também fala sobre o assunto. Eu vou usar novamente a tradução do Novo Mundo, Levítico 17. Veja só o que diz, né? Isso é para poder a gente entender a base, né? De onde vem a base para essa doutrina, né? De não aceitar o sangue. Levítico 17, versículos 13 ao 16, que diz assim, Levítico 17, 13 ao 16 diz assim, se algum israelita ou algum estrangeiro que mora entre vocês, ao caçar, apanhar um animal selvagem ou uma ave que se pode comer, ele terá de derramar o sangue e cobri-lo com pó. Pois a vida de todo tipo de criatura é o seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas, não comam sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é o seu sangue. Quem comer será eliminado. Então, é bem claro, né, aqui a gente vê no texto, né, que a interpretação, que eles levaram realmente a uma interpretação bem rígida. O texto deixa bem claro. Mas, de acordo com o que a gente leu, né, aqui nesses três textos, nós podemos compreender que no Israel antigo, que o povo estava submetido à lei mosaica, era errado sim comer a carne de um animal com o seu sangue. E isso continuava sendo uma prática correta entre os cristãos primitivos. Ou seja, nem no Israel antigo e nem entre os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, se comia carne com sangue, ou sangue propriamente dito de animais. Isso era totalmente proibido, né? Ou seja, eles não aceitavam, porque eles diziam, como diz aqui a Escritura, que a vida do animal está no sangue. Então, portanto, não podia comer. A ordem, segundo a gente viu, né, foi repetida no livro de Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Mas, em todo caso, né, ainda que a gente siga o texto ao pé da letra, aqui, nesses dois, veja a literalidade do texto, o que se proíbe aqui não é a transfusão de sangue. O que se proíbe aqui é comer carne não sangrada, ou seja, carne que tem sangue dentro, mas não a transfusão de sangue. Aqui não fala em transfusão de sangue. E nem poderia falar, né? Porque essa prática ainda nem sequer existia. Ok? Então, ou seja, aqui nesses textos que a gente acabou de ler, o que se diz é o seguinte: não se pode comer carne com sangue. Ou seja, não se pode tratar o sangue como alimento. O sangue é a vida. Tem que deixar fora. Então, havia ainda, segundo esse livro, né, um uso permitido do sangue, que era o uso sacrificial no templo. Como vocês sabem, né, no Israel antigo, se sacrificavam animais para oferecer a Deus. E o que era oferecido era o sangue, né, que era aspergido lá no altar pelos sacerdotes. Isso está em Levítico capítulo
17, versículos 11 e 12. Então lá, Levítico 17, 11 e 12, você vai ver então esse uso que era permitido do sangue, que era o uso cerimonial, né? Era o uso nos sacrifícios lá no templo. Muito bem, então nós entendemos até agora que no Israel antigo e na congregação cristã, lá do início do primeiro século, o uso do sangue só era permitido para uso sacrificial, mas não para comer. Né? Como todos nós sabemos, isso ficou registrado na Bíblia. Agora, o que isso tem a ver com as transfusões de sangue? Essa é a minha pergunta. Vamos com calma, nós vamos chegar lá. É aí onde entra a questão da interpretação do corpo governante. Né? Eles interpretaram esses textos para tirar do contexto de comer sangue, tratar o sangue como alimento, para levar o caso para a transfusão de sangue, para dizer que a transfusão também está proibida. Né? Vamos ver aqui no livro Raciocínios, de novo, agora na página 345. Página 345. No seu item 2, que diz assim, olha como o corpo governante interpretou o texto. É uma transfusão de sangue realmente o mesmo que comer sangue? Aí eles dizem, no hospital, quando um paciente não consegue alimentar-se pela boca, ele é alimentado endovenosamente. Ora, será que alguém que jamais poderia comer poria sangue em sua boca, mas que aceitasse sangue por meio de uma transfusão, estaria realmente obedecendo a ordem de persistir em abster-se de sangue, de Atos 15, 29? Aí ele diz, a título de comparação, considere o caso de um homem a quem o médico dissesse que precisaria abster-se de álcool. Estaria ele obedecendo a esta ordem se deixasse de beber álcool, mas fizesse com que este fosse injetado diretamente nas veias? Então, aqui o corpo governante argumenta que comer sangue é a mesma coisa que colocá-lo na veia. Né? Mas será que realmente é isso? Né? Será que é a mesma coisa? Significa o mesmo ato? Não tem nenhuma diferença? Vamos analisar. Comer carne com sangue não é a mesma coisa que uma transfusão de sangue, de forma alguma. Por que nós podemos afirmar isso? É muito simples. Primeiro porque o sangue é um tecido, ok? O sangue é um tecido composto por células. E que é diferente do álcool. O álcool é um composto orgânico, a gente pode dizer uma droga que pode ser absorvida pelo organismo. Totalmente diferente do sangue, que é um tecido. Se você beber um copo de álcool, por ser uma toxina, o que é que acontece? O organismo, né, vai absorver através do tubo digestivo, vai absorver o álcool, vai ser metabolizado pelo fígado e vai chegar, né, aliás, ele vai primeiro para a corrente sanguínea e depois vai para o cérebro. Quando isso acontece, a gente fica bêbado, embriagado. E depois, aos poucos, o álcool vai sendo metabolizado pelo fígado, convertido, né, em alimento, em glicose, e depois o restante, né, o que não serve, é eliminado pelo organismo através das fezes. Né? Então, ou seja, o nosso organismo ele executa um trabalho de absorver o álcool. Né? Já com o sangue é um pouco diferente, né? Não é a mesma coisa. E ainda falando do álcool, se você pegar o álcool e injetar diretamente na veia, o que é que vai acontecer? Os efeitos do álcool, né, que seriam, você bebe álcool, você passa aproximadamente 20 minutos, né, para começar a ficar embriagado. Se você injetar o álcool na veia, o que vai acontecer é que esses efeitos vão ocorrer muito rapidamente, porque você vai ficar imediatamente bêbado, né, imediatamente embriagado. Só que isso nunca deve ser feito. Né? Segundo os médicos, fazer uma coisa dessa poderia causar até mesmo a morte de uma pessoa. Né? Então jamais se pode colocar álcool diretamente nas veias. Já com o sangue pode. Né? Então já vê aí uma diferença daquele argumento que o corpo governante usou para dizer que comer sangue é a mesma coisa que colocar na veia. E por que com o sangue é totalmente diferente? Porque se a gente colocar o sangue na boca, engolir o sangue, ou carne com sangue, ou seja lá o que for, o que é que vai acontecer? A mesma coisa que ocorre com o álcool. Né? Só que, diferentemente, como o sangue não é uma droga, e sim um composto orgânico, o que vai acontecer é que o corpo vai absorvê-lo, né? Vai entrar na corrente sanguínea também os nutrientes, e o restante será eliminado, também pelo tubo digestivo. É isso que vai acontecer com o sangue que é ingerido pela boca.
Agora, se a gente colocar o sangue na veia, desde que seja o sangue que tem o mesmo fator RH, né, e esteja nas condições corretas de ser colocado na veia, não é você pegar qualquer sangue e colocar, não. Que esteja armazenado corretamente, né, na temperatura adequada, e que seja do mesmo tipo sanguíneo da pessoa e com o mesmo fator RH. Então, o que acontece se esse sangue for colocado na veia? O que acontece é que, como o sangue é um tecido, ele não vai ser absorvido como acontece com o álcool. Ele vai passar a integrar o sangue daquela pessoa que recebeu a transfusão, como tecido. E aí, como vocês sabem, né, são as hemácias que transportam no sangue o oxigênio para todas as partes do corpo. Então, se uma pessoa está com níveis muito baixos de sangue e não consegue, as células não têm como transportar os nutrientes e o oxigênio para o corpo, e aí se coloca uma determinada quantidade de sangue nas veias, esse sangue não vai ser absorvido. Ele vai integrar o corpo com o tecido e vai fazer exatamente aquele trabalho que é necessário, né, de levar os nutrientes para o organismo. Então, com essa análise, nós chegamos à conclusão que comer sangue não é a mesma coisa que colocá-lo na veia. É totalmente diferente. Mas tem um segundo ponto. Quanto a dizer que a vida do ser vivo está no seu sangue e que por isso não se deve receber o sangue no outro ser, tem um detalhe a ser considerado. Quando se mata um animal para comer a carne, realmente a gente pode dizer que a vida daquele animal está naquele sangue, que deve, no caso, ser derramado. Por quê? Porque o animal morreu, foi morto para poder a pessoa comer a carne dele. Então, ele perdeu a vida, ele não está mais vivo. Então, o sangue representa a vida daquele animal. Já no caso de uma pessoa que vai a um hemocentro voluntariamente tirar uma determinada quantidade do seu sangue para ser armazenado para colocar em outra pessoa, aí já é diferente. Por quê? Primeiro, a pessoa que fez isso não perdeu a sua vida. Eu pergunto a você, a vida daquela pessoa está naquela bolsa de sangue que foi retirada e armazenada, ou a vida daquela pessoa continua com ela depois que ela saiu do hemocentro? É óbvio que continua com ela, né? Ela não perdeu a vida, ela continua vivendo. Ela não perdeu a vida por ter doado aquele sangue. Então, essa é a segunda diferença que deve ser levada em consideração. Nesse caso aqui, não é a mesma coisa. Não é que a vida da pessoa que doou o sangue está naquela bolsa de sangue. Não, a vida continua com ela. Aquele sangue ele vai servir apenas como, quando for colocado no corpo da outra pessoa que está necessitando, vai apenas ajudar ela a se recuperar. Mas ele não está levando a vida de uma pessoa para outra com aquela bolsa de sangue, né? A pessoa que fez a doação fez com amor, fez porque realmente sabe que tem consciência de ajudar o seu próximo. Então é totalmente diferente de um animal que leva uma cacetada e é morto, né, ou corta-se o pescoço para perder a vida. Aí sim, nesse caso a gente diz que o sangue, a vida daquele animal está no sangue. Então, o terceiro ponto a ser considerado é que, mesmo no Israel antigo, né, onde havia essa proibição de comer carne com sangue, carne não sangrada, havia um procedimento para fazer com que a pessoa se recuperasse do dito pecado, né, para você ficar limpo do pecado. E isso está no mesmo texto onde há a primeira interpretação. É Levítico 17. Vamos ler comigo? Para você definitivamente entender que não é a mesma coisa. Então, Levítico 17. Agora. Levítico, capítulo 17, versículo 15. Vamos ler. Pronto, está aqui. Ó. Levítico 17, 15 diz assim, ó: se alguém, quer israelita, quer estrangeiro, comer a carne de um animal que tenha sido encontrado morto e que tenha sido dilacerado por outro animal selvagem, este homem, olha aqui, ó, terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer, e então ficará puro. Mas se não lavar e não se banhar, responderá pelo seu erro. Então, veja, havia um procedimento para quem comesse o sangue se tornar puro novamente. Então aí eu pergunto a você, se mesmo lá no Israel antigo, onde essa lei vigorava, né, valia mesmo, havia esse procedimento para a pessoa se livrar do pecado, será que hoje a gente deve levar em conta que uma pessoa que recebe a transfusão de sangue deve pagar com a própria vida?
né? Ou seja, perdeu a vida eterna porque recebeu uma transfusão de sangue? Não, óbvio que não, né? Então isso é uma teoria absurda, né? É óbvio que não tem nada a ver. E por fim eu gostaria de considerar com você mais um texto, que é Romanos 10, 4. Vamos ver aqui comigo. Romanos, deixa eu achar aqui. Romanos 10, 4. Se você tiver uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia e acompanhe. Qualquer versão que você tiver. Romanos 10, 4 diz assim, porque Cristo é o fim da lei, né? Assim, para todo aquele que exercer fé e possa alcançar a justiça. Então, Cristo é o fim da lei. O próprio Jesus Cristo, né, descumpriu, né? Ele diz assim, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Ou seja, Jesus veio para, por assim dizer, desenvolver a lei, melhorar essa lei, né? Ajudar, fazer com que, acabar com a obrigatoriedade de um monte de leis que Moisés havia colocado, inclusive esse mandamento do sangue, né? Então, Jesus é o fim da lei. Então, não tem por que você estar obedecendo uma coisa que está lá em Levítico, na lei mosaica, né? Jesus veio para melhorar, para estabelecer novas bases da relação do homem com Deus. E você vai observar na leitura dos evangelhos que a forma como Jesus apresenta Deus é totalmente diferente da forma lá do Antigo Testamento, que apresentava Deus como um ser humano, né? Deus com características humanas, que tinha raiva, que tinha ódio, que se vingava, né? Que gostava do cheiro repousante dos animais mortos. Então isso tudo Jesus aboliu, Jesus tirou isso, né? Ele mudou. Portanto, é preciso que você compreenda que ao sair do Egito, a jovem nação de Israel era um povo sem instrução, basicamente formado por agricultores e criadores de animais. Não tinha filósofos, era um povo belicoso, né? E o que imperava era o egoísmo entre essas pessoas. Assim, era necessária uma lei rígida para controlar os ímpetos maus daquele povo. Eles precisavam de um Deus com características humanas, como eu falei para vocês, que comia, que bebia, que se alegrava, que se entristecia, que se revoltava, que guerreava, enfim, um ser totalmente material, né? Então, a lei mosaica refletia esse modelo de Deus e compunha, em sua maioria, leis sociais transitórias, excetuando-se os 10 mandamentos, cujos princípios são universais. Ou seja, do Antigo Testamento, somente os 10 mandamentos são leis e princípios universais. O restante das leis eram todas transitórias, ou seja, elas só serviam para a nação de Israel lá naquele comecinho. Hoje não servem mais. Pode até servir alguns como princípio, né? E também tem a história lá de Israel, um livro histórico, para você entender, né? Mas não é mais para obedecer essa lei. Foram as religiões que, em busca de um jeito... Porque todas as religiões ensinam, essas religiões cristãs, inclusive a Testemunha de Jeová, ensinam praticamente a mesma coisa, né? As mesmas coisas. Aí, para se diferenciar aqui e ali, cada uma pega um texto da Bíblia, isola e cria uma doutrina lá, né? Para se afastar das outras, né? Mas na realidade, né? Na realidade elas só ensinam a mesma coisa. Não tem pouquíssima diferença entre um e outro. Aí ficam criando essas leis para poder se diferenciar das outras. Jesus revolucionou a lei mosaica, a lei de Deus que eles possuíam, mostrando um Deus de amor, de justiça, de sabedoria e dando uma esperança de vida após a morte, totalmente diferente do que eles acreditavam. Nós estamos passíveis de um grave erro ao interpretarmos a Bíblia ao pé da letra e principalmente ao querermos fazer dela um livro unânime, ou seja, um livro que só ele que tem a verdade. E pior ainda, como sendo a única fonte do conhecimento de Deus. Quando a gente faz isso, a gente corre o risco de cometer um erro como esse, né? De uma interpretação que pode custar a vida das pessoas. É claro que nós devemos respeitar a Bíblia como um livro de instruções e de sabedoria espiritual, mas jamais devemos nos apegar a textos isolados para criarmos dogmas que podem lá na frente serem mudados. Por exemplo, a organização, né, a doutrina das transfusões de sangue é na realidade uma aberrante má interpretação da Bíblia e que coloca aqueles que acreditam nessa doutrina como em risco de perder a sua vida, porque eles acreditam nessa doutrina errônea como sendo a verdade absoluta
e que não pode ser contestada. É uma doutrina perigosa, porque expõe as pessoas que a ela aderem a riscos desnecessários e a perda de suas próprias vidas. E o pior é que é uma doutrina frágil, né? Facilmente você consegue entender que ela não é a verdade absoluta, né? Só não já foi derrubada pela organização por um motivo, porque a organização tem medo da enxurrada de processos que vai cair sobre ela caso ela chegue algum dia e diga que se enganou e que esse negócio da transfusão de sangue não é necessário mais, né? Que as pessoas podem receber transfusão de sangue. Então, com certeza, haverá uma grande enxurrada de processos. E é por causa disso que ela ainda não mudou essa lei. Mas eu ainda não duvido que ela possa mudar, porque essa lei ela acabou virando um estigma da organização. E aí, por essa razão, eu acredito que realmente ela há de mudar. Por isso, meu amigo, minha amiga, agora que me ouve, abra a sua consciência, deixe de seguir essa doutrina e expor você mesmo e as pessoas que você ama a um risco desnecessário de morrer, né? Achando que ela é obrigatória, é necessária, que Deus quer isso. Deus não quer isso, né? Quem quer isso é o corpo governante. Para quê? Para chamar a atenção para a sua religião, para a religião que eles criaram. Ok? Tem muitas experiências. Por exemplo, eu estou com um aqui que já aconteceu esse ano, né? Eu encontrei no G1. Né? Então, se você procurar lá no site do G1, por exemplo, Testemunha de Jeová, você vai ver um monte de notícias de pais testemunhas de Jeová que não querem que haja transfusão de sangue dos seus filhos, mas que a justiça vai lá e autoriza. Então, isso acontece muito, né? Acontece muito e as pessoas estão realmente passíveis de receberem, de ter esse problema na vida. Se você pesquisar, você vai ver uma infinidade de casos semelhantes. Portanto, eu espero que com essas minhas considerações, né, que sirvam para ajudar você, né, a melhorar a sua consciência nesse sentido, mesmo que você não concorde comigo, eu respeito você, né, nós vamos continuar normalmente sendo amigos, não tem problema, certo? Você pode achar, isso é tolice isso aí que você falou, né? Eu sou apenas uma pessoa compartilhando ideias, não sou o dono da verdade, né? Você é livre para acreditar e seguir aquilo que você quiser. Essa é uma das maravilhas que tem no nosso país, no Brasil, né? A gente é livre, a gente não precisa seguir nada à força. Então, que você considere nessas informações, assista o vídeo de novo, leia os textos com mais atenção, use a sua faculdade de raciocínio, use a sua capacidade de entendimento, a sua lógica para chegar à conclusão, à melhor conclusão. E eu desejo realmente que você se sinta em paz, né, fique bem com sua consciência e siga o seu caminho espiritual. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho, né? Qualquer coisa, né, eu tenho meus contatos aí embaixo do vídeo, você pode entrar em contato comigo se desejar, né, eu estou à disposição.